Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um Voz Espiritualista podcast e hoje nós vamos refletir sobre o Natal e o Ano Novo. Afinal de contas, nós já estamos aí dando adeus a 2022 e não existe época melhor para refletirmos sobre a nossa vida, sobre o ano que passou, do que ao final do ano, não é mesmo? Aliás, nessa época do ano, é quando aparecem mais pessoas interessadas em terapia. Se for o seu caso, eu sou psicoterapeuta, faço atendimento online e a partir da segunda semana de janeiro eu retomarei os meus atendimentos, tanto presencialmente quanto virtualmente. Então, se você tiver interesse em trabalhar as suas emoções, trabalhar os seus sentimentos, a terapia pode ser interessante para você. Se for o seu caso, aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, é só você mandar uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Muito bem, vamos lembrar também que esse áudio sai lá no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcasts. Se você usa qualquer desses aplicativos para ouvir podcasts, é só você digitar Voz Espiritualista, assinar e nos acompanhar por lá. Assim você vai receber a notificação, pode baixar o arquivo em MP3 e ouvir quando e onde você quiser, não é legal? E se você quiser participar dos nossos grupos, eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui desse nosso podcast o link de acesso de todos os nossos grupos de espiritualidade. Então, é só você clicar para entrar, mas atenção, esses links não vão ficar disponíveis muito tempo. Então, se daqui 2, 3 dias depois que esse episódio sair, você tentar entrar, pode ser que você já não consiga, tranquilo? Bem, vamos então vamos começar refletindo sobre o final do ano, né? Essa é uma época curiosa em que muitas pessoas, principalmente conforme vão envelhecendo, começam a dizer que têm a impressão de que o tempo está passando mais rápido. Já aconteceu com você? Você acha que hoje o tempo passa mais rápido do que quando você era criança? Muitas pessoas têm essa impressão, né? Mas de fato é só uma impressão mesmo, porque o dia continua tendo a mesma duração hoje que tinha quando você era criança. O que mudou é a sua percepção sobre o tempo. Quando você era criança, adolescente, você queria fazer 18 anos, você queria explorar o mundo, né? Você estava cheio de hormônios, você queria ir para a noitada, queria beber, enfim, queria explorar a vida, certo? Então, até você fazer 18 anos, o tempo parecia muito devagar, né? Porque estava muito longe. E aí, quando você faz 18 anos, para chegar nos 25 é um pulo. E dos 25 aos 35 é outro pulo. Porque a nossa perspectiva muda, né? Aqueles sonhos, né? Aquela visão de eu vou dominar o mundo, eu vou explorar, eu vou ser um arraso, eu vou ser um sucesso. Ela vai sendo substituída aos poucos pela realidade da vida, né? Que é eu tenho que pagar boleto, eu tenho que dar conta das minhas contas, né? Eu tenho que dar um rumo na minha vida. E aí, conforme o indivíduo vai envelhecendo, mais ele quer voltar lá atrás. Até porque quanto mais ele envelhece, mais próximo da morte ele se encontra, né? Isso não é nenhum mistério. A gente sabe que existem N fatores que podem ocasionar a morte de qualquer um de nós a qualquer tempo, mas é claro que, por um processo natural, quanto mais velho você se torna, mais próximo, né, do fim, pelo menos do corpo material, você se encontra. Eu acho que isso vai dando uma perspectiva sobre a vida muito diferente, né? Aliás, se tem uma coisa constante no relato das pessoas maduras, é que elas gostariam muito, né, de voltar à juventude com a cabeça que elas têm hoje. Elas conseguiriam fazer melhores escolhas, né? Enfim, teriam vidas mais felizes. Isso não é possível, pelo menos no espaço de uma encarnação. E eu diria, em última análise, nem é saudável, né? Porque aqueles que se apegam ao que passou, muitas vezes não desfrutam daquilo que está por vir, né? Então, é interessante a gente falar sobre o passado,
mas desde que isso não se transforme numa corrente em nossos pés, nos impedindo de olhar para frente, de buscar uma vida melhor, uma vida mais saudável, né? Afinal de contas, se hoje você tem uma mente que você considera legal, então acho que você já tem motivo de sobra para celebrar a vida e para aproveitar esta oportunidade para fazer hoje escolhas mais conscientes que te proporcionarão no futuro uma vida melhor, não é? Acho que esse é o ponto fundamental. Então, assim, na minha percepção, na minha visão, na minha opinião, essa ideia de que o tempo está passando rápido demais significa frequentemente que nós não estamos aproveitando a vida como devíamos. E não falo aproveitar no sentido de gozar, mas aproveitar no sentido de conhecer as oportunidades que estão vindo e aproveitá-las construtivamente para nós mesmos, né? Não estou falando aqui de desfrute, estou falando realmente de aproveitamento, né? Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar nos meus atendimentos clínicos é o seguinte, olha, você vai realmente chegar cansado do trabalho, você não vai estar com muita vontade de dar atenção para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para os seus cachorros. Só que sabe quantas vezes o dia de hoje vai ser vivido? Apenas um, meu amigo. Então, é aquela ideia, né? É bom que você viva uma vida que vale a pena ser vivida, porque se você ficar empurrando a sua felicidade com a barriga para o futuro, pode ser que esse futuro não chegue para você, né? E a gente vê muito no relato dos espíritos a respeito disso, a quantidade de pessoas que estão infelizes, né? Porque imaginavam que teriam tempo demais para fazer as coisas na Terra, né? Não, eu achei que eu teria mais tempo para reconciliar, eu achei que eu teria mais tempo, porque eu estava trabalhando para dar um futuro melhor para os meus filhos, mas eu estava contando que ia chegar um dia. Pois é, você contou e esse dia não chegou. Paciência, agora seus filhos estão sem você e eles vão ter que se virar para continuar, né? Enquanto você vai aguardar a oportunidade de uma nova encarnação para ver se dessa vez não coloca outras coisas na frente da sua felicidade, né? Pode ser duro falar isso e duro de ouvir, mas acho uma coisa muito importante, né? Afinal, quem de nós não poderia ter feito melhor do que fez? Vocês acham que eu não poderia ter vivido melhor do que eu vivi até aqui? Com certeza poderia ter feito melhores escolhas, poderia ter trilhado outros caminhos. Então é uma reflexão que todos nós temos que fazer, né? Então quando a gente está com essa sensação de que o tempo está passando depressa demais, talvez seja uma forma do nosso próprio espírito, né? Dar ali o seu clamor, no sentido de, olha, vamos aproveitar mais, vamos crescer, vamos evoluir, vamos aprender, vamos dar seguimento, né, à nossa vida espiritual. São coisas aí muito importantes. E a primeira data que se aproxima, quando esse podcast sair, vai ser no dia 26, mas estou gravando ele bem antes. Mas a primeira data que faz com que a gente pense sobre isso é o Natal, né? Que muita gente polemiza, que muita gente questiona, não, porque Jesus não nasceu no dia 25, porque isso. Aqui a gente já passou dessa fase, né? Quero dizer, se você se interessa sobre isso, se você vai entender lá que essa festa ela foi criada pela igreja para suplantar cultos pagãos, etc., tranquilo, mas para mim, de verdade, isso aí não faz a menor diferença, pelo menos para o sentido que eu quero dar aqui, né? Quando a gente está falando do Natal de uma perspectiva espiritual, nós estamos falando da celebração humana em razão da vinda daquele espírito que é considerado o maior entre nós, cuja evolução não é sequer comparável a outro. Léo, mas teve Buda. Buda não se compara com Jesus. Mas teve... Não, ninguém se compara com Jesus aqui na Terra. A gente sabe que ele não é o espírito mais evoluído do universo. Aliás, existem espíritos muito mais evoluídos que ele. Isso os próprios guias falam com muita naturalidade, mas aqui na Terra, ele com certeza é o cara, né? Então, o Natal é a celebração, a festa humana
pelo reconhecimento, ainda que muito imperfeito, da grandeza desse sujeito. Tem uma frase que eu ouvi certa vez que diz assim: o homem é do tamanho do rastro que deixa no mundo. Então a gente tenta imaginar o tamanho de Jesus, né? Porque o rastro dele continua aí, mesmo depois de 2000 anos, firme e forte. E aqui eu quero dizer o seguinte: eu acho que boa parte das religiões, mesmo as religiões mediúnicas e espiritualistas, não compreenderam direito o papel de Jesus, porque o transformaram em uma figura a ser adorada. Então o indivíduo fica ali, pondo as mãozinhas para o alto, implorando, gritando, tipo: Jesus, olha para mim. Isso aí é uma perspectiva infantil. Quando a gente comemora no Natal a vinda de Jesus, nós estamos, na verdade, comemorando a misericórdia divina que enviou para a Terra um missionário celeste, mas não para que ele seja adorado, não para que ele seja bajulado, mas para que a gente entendesse, através dos ensinos que ele trouxe, qual é o caminho da evolução espiritual. E olha que é difícil, hein? Você vê um cara que 2000 anos atrás, na ignorância que era o mundo naquele tempo, e o cara fala: não esquenta a cabeça com quem fala mal de você, não. Reza por essas pessoas. Não paga o mal com o mal, não. Perdoa. Não é só uma vez, não. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoa infinitamente. Vai fazer bem para o seu coração. Difícil, hein? 2000 anos que a gente escuta isso. Então, uma boa parte das religiões e dos religiosos tem, na minha opinião, uma visão infantil de Jesus. Não estou falando só porque eles pintam a imagem dele de bochechinhas rosadinhas e olhos azuis, que também é outra infantilidade, onde já se viu alguém lá naquelas bandas nascer né, com essa fisionomia, mas não é isso que importa. É que muitas dessas religiões colocam Jesus como centro intermediário, não é? No sentido de ser o guardião dos nossos pedidos. Então, tudo que o indivíduo vai fazer, ele pede para Jesus, como se Jesus fosse ali o grande carteiro do além, recebendo reclamações e orações para ele ir lá barganhar com Deus a seu favor. Repito, isso é uma visão infantil. O próprio Jesus não gostava de adoração. Não tem aquela passagem em que chamam ele de mestre? Ele fala: por que me chamas de mestre? Ou por que me chamas de bom? Ou seja, ele não veio aqui para ser adorado e bajulado pelas pessoas. Ele veio aqui trazer uma mensagem, trazer um conhecimento, vindo de planos muito superiores que nós sequer conseguimos imaginar. Ensinamentos que, se nós aprendêssemos e colocássemos em prática, nos levaria a um outro patamar de civilização. É o que acontece? Não. Por quê? Porque as pessoas se apegam à letra, né? Botam a Bíblia debaixo do braço, como se fosse a palavra de Deus. Eu nunca vi Deus escrevendo, né? São os homens que escrevem. E nas religiões mediúnicas, espiritualistas, não é muito diferente disso não, né? Bota ali debaixo do braço, recita aquilo de cor e salteado, e na vivência do dia a dia. E em casa com a esposa, com os filhos, com os cachorros, quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém para aplaudir, como é que será que age? Hein? Perguntas difíceis, né? Para mim o Natal é isso. O Natal não é reunir as pessoas e encher a pança, beber até vomitar, que é outra infantilidade, na minha opinião também. Quero dizer, não vejo problema nenhum em você reunir as famílias, fazer uma janta, fazer um almoço, comer, se divertir, mas Natal não é isso. Isso é uma visão mercantil que nos foi empurrado goela abaixo e que a gente aceita pela necessidade de sentir prazer e de se inebriar o tempo todo, né? Porque Natal não foi isso. Quando a gente olha os grandes missionários que passaram aqui pela Terra, no campo espiritual,
Natal para eles não era fazer uma churrasca e encher a cabeça de cerveja. Natal era estar lá na periferia, dando comida para quem é pobre, dando brinquedo, trazendo uma palavra amiga, fazendo uma oração. Esse sempre foi o verdadeiro Natal do cristão. Isso que a gente faz hoje em casa, e repito, não me posiciono contra isso, mas eu acho que precisa ficar claro na nossa cabeça que Natal não é isso. Essa celebração que a gente faz, ela pode ser interpretada, e é o que eu vou falar agora há pouco, em um sentido mais amplo, mas comilança, encher a cabeça de cerveja, não tem absolutamente nada a ver com o Natal. Pode dormir com essa. Agora, é claro que a gente cresce numa cultura, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso nas propagandas, né? Tanto é que a gente come coisas no Natal que a gente não come o ano inteiro, como por exemplo o tal do peru, né? E eu não como peru a vida inteira. Aí chega no Natal, aparece o bendito peru, não é? Que foi enfiado goela abaixo como um costume que sequer é nosso, visando principalmente, vocês já sabem o que, né? As pessoas vão, compram lá, fazem aquela ceia bonita, né? Se reúnem, se confraternizam. E aí sim eu acho que é um ponto interessante e que deve ser pensado, que é o valor da família, né? Quantos outros natais você vai passar com as mesmas pessoas? Será que daqui a um ano, quando esse podcast fizer um ano de lançado, eu vou estar aqui? Será que os meus pais vão estar aqui? Então, essa perspectiva mais familiar, digamos assim, do Natal, ela também pode ser aproveitada nesse sentido, né? Como é que anda a minha relação com as pessoas do meu convívio, com os meus amigos, com os meus familiares, com as pessoas que são importantes na minha vida? Será que eu estou honrando essas relações ou estou deixando para um futuro que, quando Deus quiser, sabe-se lá quando, a gente resolve essas coisas? Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena sim celebrar se a sua família for uma família festeira, né? E acho que vale muito essa reflexão, né? Quanto tempo mais você terá com essas pessoas? Seja como for, eu repito, o Natal para mim é a festa da humanidade pelo fato de um mensageiro divino ter aqui reencarnado. Não para que ele fosse bajulado, mas para que a gente reconhecesse em seus ensinos um roteiro espiritual que, independentemente de religião, se aprendido e colocado em prática, nos libertaria a todos nós. É isto. A gente pode se envolver com várias correntes de pensamento, a gente pode ter várias experiências místicas, mas em essência, aquilo que continua sendo de vital importância para a humanidade são os evangelhos. A boa nova que não passa há 2000 anos, não é? Mas, seja como você comemora o Natal, eu quero desejar para você um Feliz Natal. E eu gostaria de ler uma mensagem psicografada por Chico Xavier, do livro Relicário de Luz, do Espírito Emmanuel, chamada Recordação do Natal, que eu achei bastante interessante. Não permitas que o júbilo do Natal vibre em teu coração à maneira de uma lâmpada encarcerada. Toma o facho de luz que a mensagem do céu acende ao redor dos teus passos e estende-lhe a claridade sublime. Não te detenhas, avança com alegria e humildade. Se a fé resplandece em teu santuário interior, que importam a ventania e o temporal? O sol, cada manhã, penetra os recôncavos do abismo sem contaminar-se. Segue invencível em tua esperança e serena em tua coragem, sob a inspiração da fraternidade e da paz. Se um raio estelar da sabedoria para a noite da ignorância, se a gota de orvalho da consolação e do carinho que diminua a tensão do sofrimento por onde passes.
ser o fio imperceptível da compreensão e do auxílio que dissipe o nevoeiro da discórdia. Ser a frase simples e boa que ajude e reconforte, onde o fogo do mal esteja crestando as florestas do bem. Um sorriso realiza milagres, um gesto amigo ampara a multidão. Com algumas palavras, o Cristo articulou o roteiro regenerativo do mundo e com a bênção da própria renúncia retificou os caminhos da humanidade. Renovam-se no Natal as vibrações da estrela do amor, que exaltou com Jesus a glorificação a Deus e ao reino da boa vontade entre os homens. Jamais ensurdeçamos ante o apelo celestial que se repete. Ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que, em nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa Ele nascer em espírito na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino Natal todos os dias da nossa vida. Do Emmanuel. Bonito, né? Esse aqui está no livro Relicário de Luz. Então, acho que é isso, né? De uma perspectiva espiritual, esse é o Natal que a gente tem que buscar. Pode fazer festa, pode fazer comida, pode até encher sua cara de cerveja, se é assim que você sente-se feliz. Só não esqueça que isso não é o Natal. Isto é apenas a sua forma materialista de comemorá-lo. Mas mesmo que você faça assim, não esqueça a parte espiritual, aquilo que ele representa. E vai tentando no seu esforço, no seu dia a dia, dando um passo de cada vez, colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Esse é o ponto, né? Bem, agora vamos refletir um pouquinho sobre o fim do ano. Sempre nessa época eu vejo surgir algumas místicas, né? Por exemplo, qual será o orixá do próximo ano, né? O orixá regente. E todo ano eu falo a mesma coisa, né? Que isso não existe. É uma invenção moderna, uma espécie de associação com a astrologia, porque o que se chama de planeta regente é simplesmente o planeta que faz mais ângulos de 90 graus em relação à Terra ao longo de um ano. O que significa isso? Absolutamente nada. É apenas a visão de que se a gente pudesse medir em larga escala, a gente veria um determinado planeta que por vários e vários processos ali da sua movimentação pelo sistema solar, ele faz mais ângulos em relação à Terra, e é só isso. As pessoas chamam isso de regente e tentam atribuir alguma coisa mística, né? E associam os orixás, que originalmente não tem nada a ver com os planetas da astrologia, né? E vão casando essas informações no sentido de dizer, olha, se o próximo ano vai ser regido por algum, vai ser um ano difícil, um ano de guerra, um ano de muito esforço, de muita tensão. Para mim isso é tudo bobagem. Sei que tem muita gente que acredita nisso, mas eu não acredito nem um pouco, acho que não faz o menor sentido. Nós vivemos num planeta com 8 bilhões de pessoas, com centenas, talvez milhares de crenças e religiões diferentes, e cada uma com uma concepção, e não existe um único sistema que dê conta de explicar a diversidade de práticas, crenças, enfim, de toda a humanidade, né? E, aliás, a gente acabou de sair daqui da Copa, né? Quer dizer, acabamos de sair como um país perdedor. E tanto de vídeo que tinha, né, dizendo que o Brasil ia ganhar, buscando coincidências entre 2022 e 2002, bom, deu tudo errado, né? Simplesmente porque a gente não tem acesso a essas informações, né? E ainda bem, porque imagino que se o ser humano pudesse ter um conhecimento bastante amplo do seu futuro, ele provavelmente encontraria mais formas de estragá-lo ainda, né? Enfim, outra crença que também aparece muito com a questão de fim de ano, né, é a mudança de vida. É interessante, né? Eu comecei falando aqui no nosso podcast que vai chegando o final do ano, mais pessoas começam a me procurar interessadas em terapia, né? Porque elas refletem sobre o que aconteceu, sobre as suas emoções. Cara, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo, eu queria trabalhar esse meu lado. E por que isso acontece, né? Porque culturalmente a gente tem essa força
que fala sobre a passagem do ano, como se o mudar do calendário do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro fosse alguma coisa mágica, mística, não é? E na verdade não é, é só uma mudança de calendário. O ano que virá não será melhor e nem pior do que o ano que passou, simplesmente porque isso não tem a ver com o tempo, não tem a ver com o ano. O seu ano ele vai ser bom ou vai ser ruim, em grande parte isso está ligado ao caos da vida, aquilo que a gente não tem controle e nem adianta tentar ter, porque a vida tem a sua imprevisibilidade. E em outra parte, ele será aquilo que a gente fizer dele, né? Então não é a questão de saber se o próximo ano será bom ou ruim para mim. É entender que o próximo ano que chega é uma oportunidade a mais que eu tenho de fazer aquilo que eu preciso fazer, de colocar os meus planos em prática, de tentar de alguma forma buscar um crescimento, uma evolução, uma melhoria nas minhas relações, nas minhas habilidades, na minha vida profissional, na minha vida afetiva, né? Então eu costumo dizer que ano que vem é apenas uma nova oportunidade que Deus está te dando. Cabe a você fazer dela uma boa oportunidade, um bom ano. Se você ficar esperando que as coisas magicamente se resolvam, como se diz, você vai esperar sentado, né? Então eu não acredito em nenhuma mística desse tipo, pular 7 ondas, soprar canela, comer ervilha, passar de amarelo. Para mim tudo isso são crendices. Não sou contra também não, tá? Acho que nem tudo tem que ser racional. Se aquilo faz a pessoa se sentir bem, que faça. Mas eu acho que nada disso influencia o que virá. O que realmente tem poder de influenciar o próximo ano é o que está dentro da sua cabeça. São suas ideias, seus planos, sua visão de vida, né? Isso eu acho importante. Pensar sobre isso, não como algo que alguém te dá, um presente celeste, mas algo que você conquista, que você busca, que você trabalha, enfim, para chegar naquele objetivo. Aí sim eu acredito que é possível construir um ano novo, uma vida nova, uma nova pessoa, não é? Novos relacionamentos, novos trabalhos, né? Tanta gente aí reclamando, pô, meu emprego é ruim, meu salário é ruim, as coisas no Brasil estão difíceis e vão continuar. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar só reclamando ou você vai correr atrás? Vai fazer um curso, vai se especializar, vai aprender uma profissão? Porque se você não for por esse caminho, você não tem muitas outras alternativas, né? E aí entra ano e sai ano e você continua frustrado, continua pondo a culpa da sua infelicidade nos outros, na sua família, em Deus e por aí vai. Entra num processo de vitimismo que não leva ninguém a nada, né? Então, se a gente pode fazer uma reflexão, uma abstração sobre o fim do ano, é pensar, poxa, isto quer dizer que a Terra acabou de dar uma volta em torno do Sol, certo? Isso que significa fazer um ano. Então, exatamente um ano atrás, a Terra estava numa posição X do espaço quando eu pensei em fazer Y. A Terra deu toda a volta, o tempo passou, voltou para o mesmo ponto, quer dizer, em termos de coordenada, né? A gente sabe que não são pontos fixos porque está tudo em movimento, mas entenderam a analogia, né? Então, ou seja, a Terra deu a volta em torno do Sol e aí, quanto eu coloquei em prática das minhas ideias? Enquanto eu procurei realmente crescer, evoluir, tornar uma pessoa melhor. Porque, afinal de contas, esse é o grande segredo da vida. Tem muita gente que me procura e fala assim, Léo, eu queria saber qual que é a minha missão. E eu falo, quem disse que você tem missão? Da onde você tirou essa ideia? Tem 8 bilhões de pessoas na Terra aqui. Você acha que todo mundo tem uma missão? E se tivesse, que missão seria essa? Então, vamos entender. Missão é para missionário. E missionários são espíritos elevados que encarnam para desempenhar um determinado papel. Existe? Existe, mas não é a gente. Seguramente não sou eu. Muito provavelmente não é você que está me ouvindo. Ah, mas então o que eu estou fazendo aqui na Terra? Boa pergunta. O que você está fazendo aqui na Terra? Porque eu costumo sintetizar assim, olha, o que nos cabe fazer são 2 coisas. Melhorar a nossa inteligência e melhorar a nossa moral.
A melhoria da nossa inteligência ocorre através do trabalho, ocorre através do estudo, do aperfeiçoamento, do desejo de compreender mais e melhor o mundo ao nosso redor, enfim, tudo aquilo a que você se dedica intelectualmente para se desenvolver. Essa é a sua missão intelectual. Aí um vai ter um papel na química, o outro vai ter um papel na polícia, o outro vai ter um papel na medicina, o outro vai ter um papel nisso. Aí cada um está num lugar. O próprio contexto em que você se encontra já é um bom indicativo do que te cabe fazer em termos de desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento moral, ele tem a ver com a sua família, tem a ver com seus relacionamentos, tem a ver com as suas amizades, tem a ver, enfim, com toda a estrutura emocional que te cerca. Se você observar a sua vida, você vai identificar. Não tem gente que diz assim, nossa, mas eu só arrumo um namorado difícil. Nossa, mas eu só arrumo namorada ciumenta. Será que não é a vida querendo te ensinar alguma coisa? O que você está aprendendo de tudo isso? Então as pessoas ficam viajando nessa história de ter uma missão, como se eu viesse aqui e encarnei para fazer um grande feito, alguma coisa muito extraordinária, enquanto o que Deus quer de nós é que a gente evolua em inteligência e em moral. Cada um no seu lugar, cada um no seu contexto, cada um no seu tempo, cada um empreendendo a sua jornada. É isto. Então, desejo a você que me ouviu até aqui um Feliz Natal e, como se diz, um próspero Ano Novo. Mas não porque o outro vai começar, não. Espero que a sua cabeça seja próspera, as suas ideias se ampliem, seu coração se abra e que você consiga viver melhor. E que eu também consiga isso, é o que eu desejo. Então, celebre a sua própria maneira, comemore do jeito que você quiser, vista-se como você quiser, só não deixe de tirar um tempinho, nem que seja o tempinho que você levou para ouvir esse podcast, um pouco mais de meia hora, para refletir no significado espiritual de tudo isso. Vou parando por aqui, um abraço e até semana que vem.